Olá, tudo bem? Onde encontrar a verdade? Em um passado muito remoto, deuses reuniram-se no Monte Olimpo. O motivo da reunião era discutirem se deviam entregar a verdade aos mortais. Houve quem discordasse e argumentaram que, além de não estarem preparados, poucos se interessariam pela verdade, pois preferiam a ilusão das doces mentiras que eram mais reconfortantes, e assim preferiam viver. Porém, os que assim argumentaram foram vencidos, e então foi determinado que a joia da verdade fosse entregue aos homens. O Deus mais jovem suplicou aos deuses mais velhos e experientes que lhe dessem esta maravilhosa oportunidade de ir ao encontro dos mortais e lhes entregar a joia tão preciosa. Queria obter as bênçãos dos deuses mais velhos. Seu pedido foi aceito e ele transbordou de alegria por esta que seria sua grande oportunidade de ser lembrado pela eternidade. Então, sem demora, partiu muito ansioso e distraído, e na descida do monte, já na metade do caminho, tropeçou e caiu, e a joia da verdade espatifou-se em milhares de pedaços, espalhando-se pelos 4 cantos da terra. Os deuses mais velhos ficaram tremendamente perturbados, e o jovem deus envergonhado e desapontado. Através dos milhares de anos que se seguiram, aqui e ali, nos mais diversos lugares da terra, alguém encontrava uma partícula da joia e acreditava ter encontrado a verdade absoluta, mas era somente um pequeno pedaço dela. Sócrates acreditava que a busca pela verdade era essencial para a vida humana. Sua famosa máxima, "Conhece-te a ti mesmo", destaca a importância do autoconhecimento como um caminho para a verdade. Já Platão, discípulo de Sócrates, via a verdade como algo absoluto e eterno, acessível através da razão e do pensamento filosófico. Em sua obra, A República, ele descreve a alegoria da caverna, que ilustra a jornada da ignorância à iluminação e à verdade. Aristóteles via que a verdade estava ligada à realidade e à observação empírica. Ele acreditava que o conhecimento verdadeiro vinha da investigação científica e da lógica. Descartes, um dos pais da filosofia moderna, enfatizou a dúvida metódica como um meio de alcançar a verdade. Sua famosa frase, "penso, logo existo", reflete a busca pela certeza e pela verdade através da razão. Nietzsche questionou a existência de uma verdade absoluta e sugeriu que a verdade é uma construção humana. Ele acreditava que a busca pela verdade deveria ser uma busca pela autenticidade e pela superação de si mesmo. A filosofia contemporânea explorou a ideia de que a verdade é influenciada por contextos sociais e históricos. Eles argumentam que a verdade é relativa e que devemos estar cientes das estruturas de poder que moldam nosso entendimento do que é verdadeiro. A filosofia nos ensina a questionar, a refletir e a buscar o entendimento mais profundo da realidade. Ela nos encoraja a sermos críticos e não aceitarmos as coisas como são, mas a investigarmos e a buscarmos a verdade de maneira contínua e consciente. Já a filosofia oriental
oferece perspectivas únicas e profundas sobre a verdade, muitas vezes diferentes das abordagens ocidentais. Vamos explorar alguns de seus ensinamentos. Budismo. No budismo, a verdade é frequentemente associada ao conceito de Dharma, que se refere às leis naturais e à realidade última. Buda ensinou as 4 verdades nobres, que são fundamentais para a compreensão do sofrimento e do caminho para a iluminação. A verdade é vista como algo que deve ser experienciado diretamente através da prática e da meditação. No hinduísmo, a verdade é chamada de Satya. É um princípio central que se refere à realidade e à honestidade. A busca pela verdade está ligada ao entendimento da natureza de Atman, nossa faísca divina interna, e sua relação com Brahman, a realidade suprema. O taoísmo, a verdade está relacionada ao Tao, que é o caminho ou princípio fundamental que permeia o universo. Laozi, o autor de Tao Te Ching, descreve o Tao como algo que não pode ser completamente compreendido ou descrito, mas que deve ser vivido e experimentado. A verdade é vista como algo fluido e em constante mudança. No confucionismo, a verdade está ligada à moralidade e à ética. Confúcio enfatizou a importância da sinceridade e da retidão como aspectos essenciais da verdade. A busca pela verdade envolve viver de acordo com os princípios éticos e cultivar virtudes pessoais. Essas tradições filosóficas orientais nos ensinam que a verdade não é apenas um conceito intelectual, mas algo que deve ser vivido e experienciado. Elas nos encorajam a buscar a verdade através da prática espiritual, da meditação e da vida ética. A poesia tem uma maneira única de explorar e expressar a verdade, muitas vezes de forma mais profunda e emocional. Poetas usam a linguagem figurativa, metáforas e imagens para capturar aspectos da verdade que podem ser difíceis de articular diretamente. Aqui estão algumas maneiras pelas quais a poesia aborda a verdade. Revelação emocional. A poesia pode revelar verdades emocionais profundas, capturando sentimentos e experiências humanas de maneira intensa e evocativa. A reflexão filosófica. Muitos poetas usam seus versos para refletir sobre questões filosóficas e existenciais. Poemas de Emily Dickinson, por exemplo, frequentemente exploram a natureza da verdade, da morte e da imortalidade. A verdade subjetiva. A poesia conhece que a verdade pode ser subjetiva e pessoal. Cada poeta traz sua própria perspectiva e experiência, oferecendo uma visão única da verdade. Poemas de Pablo Neruda, por exemplo, são profundamente pessoais e introspectivos. O desafiar a realidade. Poetas muitas vezes desafiam as percepções convencionais da realidade, oferecendo novas maneiras de ver o mundo. Poemas de William Blake, como The Tiger, questionam a natureza da criação e da existência. A poesia nos lembra que a verdade não é apenas um conceito intelectual, mas algo que pode ser sentido, vivido e experienciado de maneiras profundas e variadas. Acredito que o conhecimento interior nos traz uma experiência direta com a verdade.
ela não pode ser plenamente compreendida através de meios externos, mas deve ser descoberta dentro de si mesmo. O mundo em que vivemos, além de ser uma ilusão, é uma prisão. E a verdade transcende esta condição, sendo que é algo pessoal e deve ser buscada individualmente. Há muitos dogmas estabelecidos, e estes precisam ser compreendidos também como uma partícula da joia da verdade, que quase foi entregue a nós mortais. Durante quanto tempo ainda pedaços da joia da verdade serão encontrados? Teremos um momento que a joia poderá ser reconstituída em sua totalidade? Somente Deus compreende a si próprio, e por enquanto o objetivo da criação ainda permanece um grande mistério.